Dia 16 de maio, capítulos de hoje, Efésios 2, 2 Samuel 24. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder.
Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e estabelecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, eu peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. 2 Samuel 24. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade na terra de Tatim-Hodsi e Adã-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que eu devo responder àquele que me enviou. Eu não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande.
que eu não caia nas mãos de homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: "Pare, já basta." Naquele momento, o anjo da morte estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: "Fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente, o que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e minha família." Naquele dia, Gade foi até Davi e disse: "Vai e construam um altar para o Senhor na eira de Araúna, o jebuseu." Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. "Por que o meu senhor, o rei, veio aqui?" perguntou Araúna. E Davi respondeu: "Vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga." "Pode ficar com a eira, meu senhor," disse Araúna. "Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe trarei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício." O rei, porém, respondeu a Araúna: "Não, eu faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram." Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou.